Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aos nossos seminários integrados, né, do PMPQ-BM. E no dia de hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho do que é desenvolvido lá na UFAL. E aí, como representante da instituição, né, nos foi indicado Nicolas Barros dos Santos, que atualmente é mestrando lá do programa e vai falar um pouquinho do seu trabalho, né, do que vem desenvolvendo, né, mostrando dos trabalhos que são, né, atualmente estão em cursos lá na nossa IES associada, né, lá em Alagoas. Então, Nicolas, seja muito bem-vindo. De antemão, nós agradecemos imensamente pela sua disponibilidade em poder contribuir aqui com o programa, em poder apresentar aos colegas das diferentes IES que fazem parte do PMPQ-BM, né, um pouquinho do que a UFAL vem desenvolvendo ao longo desses anos. Então, você tem a palavra, fique à vontade. Eu estou aqui projetando por questões técnicas, então, assim que você decidir passar o slide, só dar um toque que eu passo aqui, tá bom? Então, a palavra é sua, né? Agradecemos de antemão, agradeço também a todo o corpo docente e a coordenação local, né, em nosso nome, em nome da professora Flávia também, que infelizmente hoje não pôde estar presente, ela está participando de uma banca, mas desde já ela agradece também, em nome da coordenação do programa, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Então, prazer e a palavra é sua. Obrigado, professor Tales. Saúdo a todos com bom dia. Me chamo Nicolas Barros dos Santos, sou graduado em Tecnologia em Laticínios pelo Instituto Federal de Alagoas. E o que eu venho trazer aqui para vocês é um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido, como minha futura dissertação de mestrado, com o tema Bioprospecção de proteases lácteas, obtidas no extrato da semente de Citrus sinensis, trabalho este orientado pelo professor Dr. Luciano Aparecido Meireles Grilo. Pode passar, por favor. Bom, a Citrus sinensis, também conhecida como laranja-pera, ela faz parte da família Rutaceae e ela é uma fruta originada da China, onde seus primeiros relatos datam de 2.000 anos antes de Cristo, e ela é um alimento utilizado elementarmente na medicina tradicional chinesa, devido aos seus altos potenciais de atividades, de propriedades fitoquímicas, e também devido à alta quantidade de vitamina C, que já é bem difundida na nossa sociedade. A sua árvore varia de 7,5 até 15 metros de altura, e a China, o Brasil, países da União Europeia, México e Estados Unidos são os principais produtores, são as principais economias da citricultura mundial. Pode passar, por favor. Quando se trata da produção de laranja no Brasil, os últimos dados informados pelo IBGE nos mostram que no ano de 2023 houve a colheita de 17 milhões de toneladas da fruta. Sendo assim, ela é a fruta mais produzida no Brasil e no mundo. E aqui no Brasil, ela é a segunda mais consumida, perdendo somente para a banana. Em relação ao número de agroindústrias, data de 2017, segundo o Censo Agropecuário daquele ano, que o nosso país possuía cerca de 1,5 milhão de agroindústrias, dentre elas agroindústrias de leite e agroindústrias de produção de sucos e processamento de frutas, onde a maior parte desses sucos produzidos aqui no Brasil são exportados principalmente para os Estados Unidos. Dentre esses frutos, né, os seus resíduos são usados na nutrição animal ou descartados no meio ambiente. Então, como é que esse fruto chegou aqui no Brasil, se ele é um fruto de origem asiática? Esse fruto, ele chegou aqui no Brasil através das colonizações promovidas por Cristóvão Colombo, ali em torno de 1492. E assim que o Brasil foi colonizado e descoberto em 1500, a citricultura foi incluída no nosso país. E, como podemos ver no mapa, praticamente todos os estados da federação são produtores do fruto,
onde podemos destacar os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, como os maiores produtores, mas também podemos destacar por uma produção considerável os estados de Sergipe, Paraná e Rio Grande do Sul. Ou seja, a própria questão climática do nosso país não desfavoreceu em nada a produção de laranja aqui no nosso país. Pode passar, por favor. Bom, começando, né, já tratando um pouco do objetivo central do trabalho, né, que são o estudo das proteases lácteas desse extrato, eu venho aqui falar um pouco do que são proteases, né? As proteases são enzimas que catalisam ligações peptídicas em proteínas e peptídeos. E elas se dividem em dois tipos, endopeptidases e exopeptidases. As endopeptidases, elas digerem as ligações peptídicas de forma interna, no final formando dois peptídeos menores, dois peptídeos pequenos. Já as exopeptidases, elas digerem as ligações através dos pontos terminais dessa cadeia, se dividindo em aminopeptidase e carboxipeptidase. A aminopeptidase, ela vai fazer essa clivagem na região amino desse aminoácido e a carboxipeptidase na região carboxiterminal, formando assim no final um peptídeo. E essas enzimas, então, volta por favor. E essas enzimas podem se classificar de várias formas. E elas se dividem nas seguintes famílias: família aspartico, cisteína, glutâmico, metalo, asparagina, misto, serina, treonina e grupo desconhecido. O que vai diferenciar esses grupos, de uma maneira geral, é qual tipo de ligação essa protease ela vai agir. Vou passar, por favor. Então, já falando da ação da enzima no leite, como é que vai ocorrer essa ação da protease no leite? O leite, né, a micela de caseína, ela vai ser clivada, né, na ligação aminoácido 105 metionina e 105 fenilalanina e 106 metionina. Vai clivar essa ligação, né, hidrolisando a molécula de capa-caseína, ocasionando a formação de um gel, né, aglutinando essa caseína e a separando das proteínas do soro, como vocês podem acompanhar na imagem ao lado, né? Essa imagem ela faz parte da produção de queijo, onde uma das partes desse processo de fabricação do queijo é separar a caseína do restante das outras proteínas que fazem parte do soro do leite. Pode passar, por favor. E como é que essas enzimas elas são produzidas? Como é que elas são extraídas? Atualmente, a maior parte dessas enzimas ainda tem origem de fonte animal, que elas são extraídas através do abscesso do estômago de ruminantes, principalmente bovinos, e elas são aplicadas em processos para obtenção de enzimas e na fabricação também de enzimas comerciais. E o que é que está acontecendo nos últimos anos? Devido às mudanças de vida, de hábitos de uma boa parte da população, criou-se a necessidade de obter enzimas também de outras origens, principalmente de origem vegetal. E é o que se traduz um pouco o objetivo desse trabalho. Pode passar, por favor. Então, só para ressaltar os objetivos desse trabalho, os principais são os seguintes. Seria extrair a protease do extrato da semente da Citrus sinensis, avaliar seu potencial do extrato como fonte de proteases lácteas, purificar essas proteases, caracterizar o produto e determinar a atividade de coagulação do leite da protease purificada. Por favor. Então, como é que foi preparado esse extrato? O fruto, a laranja-pera, né, a Citrus sinensis, ela foi adquirida no comércio varejista da cidade de Maceió, e esses frutos foram levados para o Laboratório de Bioquímica Metabólica do Instituto de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alagoas, onde essas sementes foram extraídas do fruto, e dessas sementes foi reservados 4 gramas dessa semente, foram pesadas em balança semianalítica,
A seguir, ela foi macerada mecanicamente através do uso de grau e pistilo. E com a obtenção desse macerado de sementes, foi adicionado 50 ml de solução de cloreto de sódio a 0,2%. E essa amostra foi homogeneizada sob agitação constante durante 24 horas a uma temperatura de 4 graus Celsius. No final desse prazo, esse extrato foi filtrado, devidamente filtrado, e centrifugado a uma velocidade de 10.000 RPM durante 15 minutos, obtendo assim o extrato final. Pode passar, por favor? Já para o teste de coagulação do leite, foi obtido 5 gramas de leite em pó desnatado reconstituído em 50 ml de água, adicionado de cerca de 10 milimolar de cloreto de cálcio, onde, por seguinte, o seu pH foi ajustado para a faixa de 6,5, que é uma faixa que vai favorecer o processo de coagulação futura. A seguir, foi passado por um breve tratamento térmico a 37 graus por 10 minutos. E, em seguida, esse leite foi adicionado num Eppendorf junto com uma pequena quantidade de extrato e, em seguida, recolocado em banho-maria e avaliado a cada hora como é que estava andando essa coagulação. Só para ressaltar aqui, essa coagulação foi feita em 2 temperaturas distintas, tanto a 37 graus como a 50 graus Celsius, tá? Para se obter, assim, qual seria o melhor tempo de coagulação desse leite em relação à adição do extrato. Vai passar, por favor? Bom, primeiramente, esse extrato passou por um processo de pré-purificação através de fracionamento salino, utilizando sulfato de amônio, utilizando 3 substratos específicos, pápina, leucina e fenilalanina, para identificar e caracterizar quais seriam ali os potenciais enzimáticos presentes naquele extrato. E como vocês podem observar no gráfico, o BAPNA se sobressaiu em relação aos outros dois, indicando uma possível presença de serinoproteases, como no caso seria a tripsina. Para os outros dois, também há uma forte tendência a se obter nesse extrato quimotripsina e elastase, tá? Nesse extrato, o que pode futuramente facilitar o processo de purificação desse produto e indicar um norte para as próximas etapas do trabalho. Pode passar, por favor? Bom, já tratando dos resultados parciais, né, de coagulação, como vocês podem acompanhar tanto no gráfico como na imagem, o efeito de coagulação do leite em pó desnatado a temperatura de 37 graus, ele ocorreu de maneira total num prazo de 5 horas. Pode passar, por favor? Já na temperatura de 50 graus, esse tempo foi reduzido para 4 horas. Vocês podem comparar, temos aí cada Eppendorf indicando cada hora de coagulação, e no último Eppendorf à direita temos o controle, do qual não foi adicionado nenhuma quantidade de extrato, apenas uma solução tampão, para fazer o comparativo da ação enzimática desse extrato. Lembrando que, até não coloquei aqui, mas assim, também foi feito um teste enzimático, utilizando fervura a 100 graus Celsius durante 10 minutos, antes da coagulação, né, utilizando o extrato, o leite, e colocando ele para coagular, para, enfim, identificar, né, sabemos de fato que aquela ação que está ocorrendo, no caso aí desses tubos, realmente decorre de uma ação enzimática. Tanto que esse tubo, que foi adicionado em cada etapa de coagulação, ele não coagulou em nenhuma etapa. Vai passar, por favor? Esse teste também foi feito utilizando leite pasteurizado integral, a mesma temperatura de 37, pode passar, a 50 graus, pode passar, por favor? E leite cru também a 37 e a 50 graus.
Ou seja, também foi utilizado outros tipos de leite, além do leite em pó desnatado reconstituído, e houve uma confirmação que, utilizando outros tipos de leite, essa coagulação também vem a ocorrer em relação à adição desse extrato do leite. Vai passar, por favor. Bom, diante disso, também foi feito uma análise comparando, né, estudando o efeito de pH sobre a coagulação do leite, onde podemos ver que o pH onde houve a melhor atividade é o pH na faixa 8, tá? E, então, para fins de comparação, né, o que está descrito na literatura, o extrato, utilizando o caule da banana, né, o caule da bananeira, a sua faixa de pH ideal ficou ali entre 7 e 10, com o pH ótimo também em 8. E outros trabalhos também tiveram os resultados semelhantes, utilizando outras variedades de plantas, tá? Ou resíduos de plantas, tá? Pode passar, por favor. Já em relação à temperatura ideal de coagulação, né? O extrato, a solução, né, com extrato com leite foi submetida a uma temperatura de coagulação que variou de 10 a 70 graus Celsius, onde a melhor faixa de temperatura, onde obteve a melhor atividade, foi a faixa de 40 graus, tá? Dados onde sementes da Solano do BIM tiveram a temperatura ótima de 70 graus Celsius. O extrato proveniente do látex da planta Irida tiquinória apresentou uma temperatura ótima a 80 graus. E a atividade ótima das sementes de Crolataria stipulária ficou ali na faixa de 50 graus. Passar, por favor. Bom, também foi avaliado o efeito do cálcio na atividade coagulante. Por quê? Quando esse cálcio ele é adicionado ao leite, lá no processo de coagulação, ele vai favorecer, através também, junto ali com o processo do pH ótimo, da temperatura, ele vai favorecer o processo de coagulação. E durante esse processo de coagulação, devido à temperatura que esse material está sendo submetido, principalmente o leite, há uma tendência de perda de cerca de 30% da quantidade de cálcio presente nesse leite. Então, se faz necessário, também no processo de fabricação de queijos, que seja readicionado esse cálcio durante o processo de fabricação, com duas funções. Primeiro, a função nutricional, né, a readição desse cálcio, e segundo, também para favorecer o processo de coagulação desse leite para a fabricação do queijo. Então, como podemos ver aqui nas imagens, no gráfico, né, a 37 graus, houve um efeito de cálcio. Quanto mais se colocava cálcio nessa amostra, mais esse leite coagulava. Pode passar, por favor. Assim como na temperatura de 50 graus Celsius. Pode passar, por favor. Bom, também esse material foi submetido ao efeito do tempo de incubação na atividade proteolítica, né? Ou seja, em um período de 1 hora, avaliado a cada 10 minutos, foi avaliado o quanto essa atividade proteolítica ia crescendo no decorrer do tempo. Então, como podemos acompanhar no gráfico, a cada 10 minutos essa atividade proteolítica ia aumentando através ali do processo de coagulação e aquecimento dessa amostra, né? Que ela ficou ali incubada em banho-maria, né? E podemos ver que quanto mais o tempo passou, maior foi a atividade proteolítica desse extrato. Pode passar, por favor. Bom, em relação ao efeito dos inibidores de protease, podemos destacar aqui a inibição total do isopropanol, utilizando isopropanol, e do EDTA, que ainda foi inibido cerca de 85%. A literatura, ela trata que o inibidor de metaloprotease, né, que no caso é o EDTA, nesse caso aqui apresentou a diminuição severa na atividade, que não comprometeu o desempenho da enzima. No entanto, a atividade enzimática foi consideravelmente inibida em TMSF,
um inibidor clássico de serinoproteases. Ou seja, a ação dos inibidores, né, tem indicado, nos dado norte, que esse extrato pode, sim, ter como enzimas principais, enzimas da classe de serinoproteases, que são favorecidas no processo de coagulação do leite. Pode passar, por favor. Bom, também foi feito testes utilizando inibidores, efeito de inibição utilizando solventes orgânicos, né, que eles tendem a reduzir, a inibir essas atividades. E o que eu posso destacar aqui para vocês é que, para todos eles, houve uma inibição parcial ou total, utilizando concentrações de inibidores de 10, 30 e 50%, onde, para o DMSO, para acetona e para xileno, há uma concentração de 50%, houve uma leve inibição comparado aos outros inibidores utilizados. Pode passar, por favor. Já utilizando íons metálicos, podemos verificar aqui, através do gráfico, que houve também uma inibição parcial quando se utilizam íons metálicos para constatar a atividade proteolítica desse extrato, onde foram utilizados como inibidores manganês, sódio, cobre, potássio, cálcio e magnésio. Pode passar, por favor. Também utilizamos como efeito de inibição o uso de agentes surfactantes, onde foram utilizadas concentrações de 0,1, 1 e 10%, onde podemos destacar aqui o aumento considerável utilizando Twin 80 a 10% e Triton X a 10%, certo? Porém, esses dados ainda não são consolidados porque ainda o extrato não foi purificado. Então, após a purificação desse extrato, será refeito todo esse efeito inibitório com as proteínas obtidas para se obter, de fato, a real taxa de inibição da ação proteolítica utilizando como agentes surfactantes. Pode passar, por favor. Já em relação ao shelf life, que seria a vida de prateleira desse extrato, foram feitas três tipos de testes, mesclando temperatura e tipo de embalagem utilizada durante um período de 30 dias. Tá? E podemos constatar que, quando esse extrato é guardado sob a temperatura de refrigeração, ele tende a conservar melhor o seu potencial de atividade proteolítica. Pode passar, por favor. Também foi feito, né, um perfil fitoquímico do extrato, tá? Porque, conforme eu falei lá no início, lá na China, ele é um produto utilizado na medicina tradicional chinesa, tá? E também, hoje em dia, também é utilizado também como óleo essencial. Então, já que o fruto ele tem esse potencial, essa ação, essa propriedade fitoquímica muito bem definida, então foi feito também essa análise, esse perfil fitoquímico também foi feito em relação às sementes, tá? Ao extrato das sementes. E em relação aos atributos analisados, os compostos fenólicos foram encontrados em uma quantidade considerável, onde há cerca de 0,5% de compostos fenólicos, né, moléculas fenolíticas, para cada ml de extrato da semente de citros chineses, dando negativo para saponinas, flavonoides, taninos e quinonas. Pode passar, por favor? Bom, como conclusão parcial do que já foi feito até aqui, o extrato apresentou uma temperatura ótima de trabalho de 40 graus Celsius e de pH ótimo de 8, na faixa 8. Essa enzima se manteve estável em uma ampla faixa de pH, que variou de 6 a 9, e a uma temperatura que variou de 30 a 50 graus Celsius. A atividade proteolítica reduziu na presença dos íons analisados.
A enzima demonstrou inibição na atividade com solventes orgânicos e um aumento na atividade com os detergentes Twin 80 e Triton X, quando concentrados a 10%. A enzima foi majoritariamente inibida por isopropanol, ou seja, foi inibida totalmente, seguido por EDTA, que foi inibido por um percentual médio de 84,77%. Existe uma elevada capacidade coagulante do extrato vegetal quando utilizado para coagulação de leite, como podemos conferir nos slides anteriores. A atividade coagulante do extrato bruto apresentou maior eficiência quando aquecida a 50 graus Celsius, onde ela teve sua coagulação total feita na faixa de 4 horas, comparada ao seu uso a 37 graus, onde ela foi coagulada totalmente a um período de 5 horas. E em um teste de curva de concentração de cloreto de cálcio, a enzima apresentou eficiência catalítica a partir da concentração de 6 milimolar. Só um instante. Assim, esse trabalho ainda está sendo construído, ainda tem muitos dados que não foram apresentados aqui, mas serão apresentados futuramente no momento da defesa. Pode passar, por favor? Aqui algumas referências utilizadas. E eu queria agradecer ao convite, ao meu orientador Luciano Grilo pela oportunidade de apresentar aqui para vocês um pouco do que está sendo desenvolvido, a coordenação local do programa, a Universidade Federal de Alagoas, a CAPES pelo fomento, e a todos os colegas, amigos e laboratórios parceiros pela disponibilidade em colaborar com esse trabalho. Muito obrigado pela presença de todos. Muito bem, Nicolas, obrigado aí, parabéns pelo belíssimo trabalho envolvido. E aí agora, nesse momento, a gente abre para dúvidas, né, para questionamentos, para comentários. Então, quem quiser pode ficar à vontade, né, abrir o microfone para falar, ou então, né, pode colocar também as perguntas no chat, e aí a gente faz a leitura e Nicolas comenta. Certo? Então, podem ficar à vontade. Nicolas, eu fiquei com uma curiosidade em relação à atividade proteolítica que você testou até 60 minutos, né? E vocês tiveram um aumento dessa atividade. Vocês testaram tempos maiores ou isso não tem viabilidade? Não necessariamente tem uma viabilidade, mas, assim, o objetivo dessa análise, em 60 minutos, foi constatar que realmente, daquele período do ponto controle até o período de 60 minutos, que ali estava realmente ocorrendo uma coagulação. Isso realizado numa fração de 10 em 10 minutos. No intervalo de 10 em 10 minutos foi feita essa análise, só para constatar realmente que estava tendo uma crescente na atividade proteolítica daquela amostra, ocasionada pela ação do extrato. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Quando o pessoal coloca, tem só uma curiosidade, não necessariamente é relacionado diretamente aos seus experimentos, mas uma dúvida que eu tinha. Você falou ao longo do trabalho, Nicolas, que essa parte da coagulação ela vai ser utilizada para se produzir alguns derivados laticínios, né? Queijo, por aí vai. E, tradicionalmente, esses derivados são produzidos a partir de proteínas animais, né? Extrato. Aí uma dúvida que eu tenho, essas possíveis produções de laticínios a partir, vamos supor que nosso produto vá para o mercado, as propriedades organolépticas dele, sabor, cheiro, essas coisas, assim, a textura, são semelhantes, assim, ou realmente modifica, enfim, assim, é algo que pode ser substituído realmente no futuro, assim? Essa parte da questão industrial, né, da aplicação industrial do extrato em si como produto utilizado na indústria ainda não foi realizada. A gente ainda está na fase de caracterização, está estudando o extrato em si, para a partir daí
num trabalho futuro, ser estudada essa questão envolvendo a análise sensorial, análise fisicoquímica, microbiológica desse produto, para comparando com o queijo produzido comercialmente, que tem origem, enzimas de origem animal, comparar, ver se o consumidor nota uma diferença, se altera a questão da validade do produto, enfim. É ainda um processo de caracterização que está sendo feito aqui. Mas essa questão envolvendo uma aplicação industrial, uma aplicação comercial do produto, até mesmo para chegar no supermercado, ainda será feita posteriormente. Sim, sim. Mas é o norte do nosso trabalho. Uma perspectiva, né? Sim, sim. É. E outra dúvida, você fez a caracterização, né? Velocidade de população, tudo mais. Né? Isso aí, comparado com as indústrias militares, é mais ou menos semelhante, né? Só que essa dúvida. Essas 4 horas que demorou para coagular, é mais ou menos o que demora um produto normal? Uma enzima normal extraída de animais? Ou eu teria essa informação? Assim, as enzimas comerciais, atualmente aplicadas nas indústrias, geralmente ela tem uma ação de coagulação que varia ali de 30, 40 minutos até perto de 1 hora. Isso dependendo da quantidade de enzima e o tipo de... A marca também pode influenciar nisso também, na questão do tempo de coagulação. Sim, entendi. Então é um pouco mais lento, mas enfim, né? É um produto um novo. Pouco mais lento, mas assim, vocês podem notar nas próprias imagens que até em 1 hora, 2 horas, você pode ver que já há um potencial de coagulação já considerável. Isso também pode mudar com a adição de mais extrato. Isso também pode acelerar também o processo de coagulação. Mas, assim, podemos notar que a partir de 1 hora, 2 horas, já há, assim, um potencial evidente de coagulação desse leite. Mas, de modo total, de um modo de hidrolização total dessas proteínas, temos aí o prazo de 5 a 37 graus, de 5 horas a 37 graus, e a 4 horas a uma temperatura de 50 graus Celsius. Mas alguém teria dúvidas aqui para colocar ou comentários a fazer para Nicolas? A professora Luzimar ali, né, colocou parabéns pelo trabalho em desenvolvimento. Tem o João e o Beto, quer falar. José e o Beto, desculpa. Oi, olá, oi, tudo bom? Bom dia, parabéns. A minha questão é a seguinte, ele tem conhecimento, já que ele trabalha com essas enzimas, né? Eu queria saber se existe algum fitoterápico onde se possa usar com essa atividade enzimática sobre esse leite para coagulação. Existe ele conhece alguma fitoterápica, alguma folha dessa medicamentosa que a gente possa usar? Tem algum trabalho que a gente possa usar com essa atividade enzimática? Ele tem conhecimento? Não, desconheço. Mas o que eu conheço em relação ao uso do extrato, aliás, em relação à semente da laranja em si, é a utilização dela como óleos essenciais. Mas, assim, como produto com propriedade fitoterápica, eu confesso que desconheço. Porque antigamente, quando se fazia esses requeijões, esses queijos, se utilizava capim-santo, se utilizava, sei lá, matruz dentro desse leite e se produzia essa coagulação. É evidente que isso demonstra que esses fitoterápicos têm uma atividade enzimática sobre esse leite. Ou eu estou falando alguma bobagem? Não. Ok. Sim. Tá, obrigado, Beto. Mais alguém? A Luísa e a Isabela estão parabenizando pelo trabalho. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de questionar? Nicolas? Tem a Cássia aqui.
Cássia Carneiro está digitando. A gente pode ficar à vontade, né? Para se quiser abrir o microfone. Também está parabenizando a Cássia. Cássia Carneiro Santos. Deixa eu só ver se mais alguém vai se manifestar. Lembrando, né, que quem está presente na sala, né, os alunos, né, não esqueçam de assinar a lista de frequência que foi colocada anteriormente aí no chat, né, para que a gente possa computar as presenças e disponibilizar, né, para os coordenadores, né, para as devidas comprovações posteriores, né. Então, se ninguém tem mais dúvidas, né, nós gostaríamos de agradecer novamente a Nicolas, né, pela disponibilidade em apresentar o seu trabalho, né, parabenizar pelos trabalhos desenvolvidos. Luzimar, queria falar, Luz? Pode terminar, Thales. Então, eu queria parabenizar a Nicolas, né, por todo o trabalho desenvolvido, né, aí pela sua proposta de trabalho, né, pelos resultados obtidos, e desejamos muito sucesso, né? Luz, pode ficar à vontade. Obrigado, Thales. Na realidade, eu pedi a palavra para agradecer a você por ter aberto a sala, estar na organização, ter apresentado, já que eu estava em uma reunião, e agradecer imensamente ao pessoal da UFAL por ter atendido o nosso convite e ter disponibilizado o Nicolas para a apresentação do seu trabalho. E a todos os participantes presentes que acompanharam a apresentação. Muito obrigado mais uma vez, Thales. Nada, E a Nicolas, pois era isso, Nicolas. Obrigado, transmita aí nossos agradecimentos, né, para a coordenação local, né, para os professores, para os colegas, né, então era isso. Né, agradecemos a todos pela presença, né, e aguardamos, né, daqui a 15 dias, né, numa próxima edição dos nossos seminários integrados. Pois era isso, um abraço a todos e até uma próxima vez. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia e obrigado pela atenção. Obrigada, Nicolas. Bom dia. Obrigada também, Luísa. Nada. Bom dia. Bom dia. Até o próximo encontro. Esperamos todos vocês.